formato do Google Meet eu achei estranho, engraçado. Deixa eu já compartilhar com vocês que eu fiz um material mais limitado para a gente aproveitar nosso tempo. E esse material, eu vou fazer uma grande revisão de todos os recursos, tá? Todos. Aí vocês vão entender por quê, porque a gente vai partir do caminho recursal, tá? Eu vou aumentar um pouquinho para a visão de vocês melhorar aqui no Zoom. Melhorou, né? Ou não? Agora dá para ver, sim, tá ótimo. Tá, olhem só, para ajudar vocês, aí eu disse, bom, como a competência constitucional ela é muito ampla, enfim, algumas coisas a gente acaba supondo que vocês lembrem do direito constitucional, mas aí eu resolvi delimitar mais, ou seja, delinear mais para ajudar mesmo. Por quê? Porque é muito recurso. E como são muitos recursos, a ordem natural é que a gente, logo, vocês não estão acostumados ainda com toda a prática, então, que vocês fiquem, mas qual é, tal. Então, a ideia é aqui hoje, tentar sedimentar de uma vez por todas esses caminhos, tá? Claro, na prática vocês vão ver que isso vai fluir muito mais natural, mas a gente hoje precisa fazer essa sedimentação. Então, olhem só, vocês têm que tipos de competências constitucionais? Uma originária, ou seja, onde começa? Vai começar no Supremo Tribunal Federal, por quê e o quê? Uma no STJ, no Supremo, no STJ. Depois vocês vão ter uma competência recursal, que a gente chama aqui, ordinária. Depois, uma competência recursal especial, vejam que são 4 competências recursais. E depois, uma competência recursal extraordinária. A gente vai fazer primeiro uma grande distinção, diferenças mesmo, do que é a competência ordinária para recursal ordinária, para recursal especial e para recursal extraordinário, para vocês entenderem por que existe, por exemplo, o recurso ordinário. Por que existe recurso especial? Por que existe recurso extraordinário? E por que começa no Supremo Tribunal Federal uma causa, uma ação? E por que começa no Superior Tribunal de Justiça? Então, vamos lá. A originária está onde? No Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, inciso 1º da Constituição. E lá está dizendo que o Supremo recebe a ação originária, que ações? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, mandado de segurança. Aí, para aí. Mandado de segurança, como eu vou saber, professora? Vocês vão saber o mandado de segurança para olhar a autoridade coatora. Se a autoridade coatora for de um grau e de uma importância que desperte o Supremo Tribunal Federal, é lá. Como é que eu vou saber? Na Constituição, no regimento interno, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, tá? E nos regimentos internos de todo o país, que aí vão estabelecer as autoridades coatoras. Aí eu vou saber que já não é mais no Supremo, que esse mandado de segurança pode ser no TRT, dependendo se a autoridade for trabalhista, que pode ser um delegado de polícia, aí eu já vou saber que aqui no TJE, e assim vai, governador do estado. Então, eu vou saber a competência originária das autoridades coatoras do Supremo Tribunal Federal imediatamente pela Constituição. Habeas data, mesma coisa. O grau de importância da discussão relativa à informação que eu preciso da ação constitucional vai estar vinculada a autoridades que estão vinculadas a um grau de importância dentro da hierarquia das autoridades no Brasil, que desperta imediatamente o Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é equiparado ao presidente da República. Então, obviamente, vai despertar imediatamente
o exercício de uma jurisdição maior, assim como o nosso Poder Legislativo Federal, quando nós estamos trabalhando com os senadores, com os deputados. Por isso que a gente fala na perspectiva, inclusive, até de foro privilegiado. Por quê? Porque ele, como autoridade, desponta para aquilo. Estado estrangeiro, porque é uma questão de soberania. Conflitos federativos, ou seja, o conflito entre a União e o Estado do Pará, entre a União e o Estado da Bahia. Extradição, porque estamos falando novamente na competência do Supremo Tribunal Federal, porque é quem desponta como o maior tribunal do país. As questões de reclamação, aí vamos explicar e aproveitar e começar a explicar a reclamação. Essa reclamação é para preservar a autoridade do Supremo. Então, quando o Supremo decide e forma um precedente e estabelece uma súmula vinculante, como é que pode um juiz aqui de Belém, um juiz lá de Paraupebas, um juiz de Marabá descumprir o preceito do Supremo? Ou seja, o precedente do Supremo Tribunal Federal, as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal, a ratio decidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é claro que não. Aí vai despertar que caminho? Um incidente que se chama reclamação, que eu vou direto para o Supremo Tribunal Federal. Então, não é recurso, professora? Não. Aqui no final do esquema de vocês, olhem aqui. Sucedâneos recursais, tá? Quem são os sucedâneos recursais? Remessa de ofício, reclamação, olha aqui, reclamação, grifei. Então, esta reclamação hoje formou-se um precedente no Supremo Tribunal Federal, foi desrespeitado. Onde é que eu tenho que bater para haver respeito? No próprio Supremo. Então, eu vou fazer uma petição para o Supremo Tribunal Federal. Por que não é recurso? Porque eu estou indo direto. Percebam. Vários encontros nossos aqui, o que é que eu disse? Que eu tenho que esgotar o caminho recursal. Reclamação não está no caminho recursal. Em nenhum momento eu escrevi reclamação para vocês, em nenhum dos nossos encontros. Então, reclamação não é recurso. Tá? Reclamação, ela tem uma função de preservar a autoridade dos tribunais. Então, só cabe, professora, reclamação do Supremo Tribunal Federal? Não, eu não disse isso. Eu estou me reportando a um exemplo do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eu comecei falando da competência originária de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Eu posso ter o desrespeito a um precedente do Superior Tribunal de Justiça. Olhem aqui, quem está aqui, reclamação. Professor, e se eu tiver o desrespeito a um precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cabe reclamação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará? Cabe. Percebam, nós adotamos hoje o regime precedentalista, o regime de incorporação de precedentes. O que é precedente? Aquilo que vem antes. Antes do quê? Das situações que serão postas. Ah, mas o precedente não é formado já com o caso? Sim, mas não significa que vai se esgotar nele. Então, ele está preocupado em resolver para o futuro. De que maneira? Todos aqueles casos que forem idênticos, que houver uma identidade de ratio, de razão de ser, tem que ter a mesma razão de decidir. Então, a ratio essente, a mesma razão de ser, leva a ratio decidendi, que é a mesma razão de decidir. E se o TJE já decidiu, eu tenho que decidir todos os outros de forma igual. Para respeitar que valores? Isonomia e segurança jurídica. Para todos nós que estamos na mesma situação idêntica, termos a mesma decisão. Tudo bem? E se desrespeitar o precedente do próprio tribunal? Se for do Supremo, reclamação no Supremo. Se for do STJ, reclamação no STJ. Tudo bem? Mandado de injunção, cujas situações são vinculadas ao Supremo Tribunal Federal em termos de autoridades e exercício de direitos. Conflitos de competência que são da ordem do Supremo Tribunal Federal pelos tribunais e autoridades envolvidas. Conselho Nacional de Justiça, todas as situações desse órgão
que está ao lado do próprio judiciário, pela sua importância, tem que ser decididas no Supremo Tribunal Federal, e todas as discussões atinentes ao Conselho Nacional do Ministério Público também são vinculadas à decisão originária do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam, ele é um grande tribunal para decidir questões de autoridade, questões de pacto federativo e todas as ações constitucionais. Quais são as ações constitucionais? Vamos relembrar. Habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e as ações de controle de constitucionalidade que estão aí. Professora, a senhora não falou no habeas corpus. Claro, eu não estou falando porque ele é de competência penal, mas eu vou falar na competência originária, inclusive para a ação constitucional de habeas corpus, dependendo da vinculação e da autoridade que está para aquela situação da ação constitucional de habeas corpus. Entendido? Aí, nós passamos ao STJ. Qual é a competência originária? A ação começa lá quando? Quando eu tenho as ações constitucionais, os conflitos de competência, por exemplo, conflitos de competência entre juízes de jurisdição diversa, isso acontece toda hora, entre um juiz do trabalho e um juiz da Justiça Federal. Quem é que vai decidir? Quem é que uniformiza a interpretação do direito federal? Quem é que vai entender essa uniformização? O STJ. Então, esse conflito de competência vai ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, todas as situações vinculadas, e especialmente que adoram em prova de concurso essa da homologação da sentença estrangeira, são afetas à competência do Superior Tribunal de Justiça. Então, vejam, essa é a ratio da competência originária. Aí, além da competência originária, eu tenho uma competência recursal. Uma competência recursal ordinária, uma competência recursal especial e extraordinária, que nós já começamos a estudar. Vamos sedimentar e fechar mais. Recursal ordinária, a fundamentação é livre. Eu não tenho que dizer assim, ofendeu a Constituição, ofendeu o direito federal. Não, é como se fosse uma apelação. Só que não é no Tribunal de Justiça do Estado, nem é no Tribunal Regional Federal. Por quê? Aí nós vamos estudar aqui, recurso ordinário constitucional. Por que que o recurso ordinário constitucional é direto no STJ? Por que que o recurso ordinário constitucional é no STF? Porque a ação começou no Tribunal de Justiça do Estado, porque começou no Tribunal Regional Federal. E que ação foi essa? Aí que a gente tem que ter cuidado. Olha aqui, quando é que cabe o recurso ordinário? O recurso ordinário cabe de acórdão que foi prolatado para o STF no Tribunal Superior. Então, começou, o exemplo que vocês não podem esquecer, porque é ele. Começou um mandado de segurança no Tribunal Superior do Trabalho. Começou. Por quê? Porque a autoridade a quem eu estou imputando o ato coator é da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro. Então, eu ingressei com mandado de segurança, cuja autoridade coatora é o ministro. No Tribunal Superior do Trabalho, que é um tribunal superior, foi julgado, e eu, Gisele, impetrante, perdi, tem que ter isso, tá? O impetrante perder. Cabe o quê? Dessa decisão denegatória. Denegatória que o autor, o impetrante, perdeu. Cabe recurso ordinário, constitucional, para quem? Supremo Tribunal Federal. Então, do TST, qual é a minha última porta? STF. Do TSE, qual é a minha última porta? STF. Do STJ, qual é a minha última porta? STF. Mas não basta ter a porta. Eu tenho que ter o autor perdido, ou seja, o impetrante. A decisão ter sido o quê?
denegatória. Então, eu coloquei aqui o pressuposto para vocês. São 2 pressupostos. Para o recurso ordinário constitucional no STF, a decisão denegatória e o Tribunal Superior. Entendido? Quando é que o recurso ordinário constitucional vai ser do STJ? Quando houver decisão também denegatória, mas começou a ação nos tribunais intermediários. Que tribunais intermediários são? Tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais tribunais de justiça dos estados e tribunais regionais federais. Falei errado porque eu estou marcando aqui o não cabe. Então, aqui é o que não cabe desses. Tem que ser só desses. Por quê? Porque é STJ. Professora, então, pera lá, eu estou aqui no estágio e nós impetramos um mandado de segurança cuja autoridade coatora é Sua Excelência, o governador do estado do Pará. E nós perdemos para o nosso cliente contra o governador. Vocês vão para onde? Recurso ordinário, STJ. Entenderam? Repito, um mandado de segurança cuja autoridade coatora é o governador do estado. Eu vou dar entrada para qualquer juiz ou eu dou entrada direto no Tribunal de Justiça do Estado do Pará? Direto no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Perdi contra o governador. Qual é o recurso? Recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Por que não é para o STF? Porque eu estava no TJE. Se eu tiver no TRF, for uma autoridade federal, para onde eu tenho que ir? Para o STJ, eu não posso pular e ir para o STF, entenderam? Agora, se eu já estou em um tribunal superior, no STJ, qual é a única porta que falta? STF. Entenderam a lógica agora? Agora, eu tenho que ter o impetrante perdendo. Por que tem que ser o impetrante perdendo? Porque se não for ele, se for o Estado, se for o governador que perdeu, para ele não cabe recurso ordinário. É a pegadinha de prova de concurso público. Para o impetrante, cabe recurso ordinário. Para a autoridade coatora, o Estado, cabe recurso especial e recurso extraordinário. Por que, professora, o sistema não é o mesmo e não é igual? O sistema não é igual para ficar mais fácil para quem? Fica mais fácil para quem? Para o impetrante ou para o Estado? Para recorrer? O que é que vocês acham? Me responda essa pergunta. Para quem tem que ser mais fácil um mandado de segurança? Quem é que está tendo a violação a um direito líquido e certo da Constituição? O cidadão. Então, para ele tem que ser um recurso mais fácil. Qual é o recurso mais fácil do sistema? Recurso ordinário constitucional. Por quê? Porque ele é igual a uma apelação. Por que não é apelação? Porque não é no TJE. Então, resolveram dar outro nome. Um nome para onde? Para o STJ, para o STF de recurso ordinário. Entenderam agora? Agora eu vi que alguém fez uma perguntinha aqui. Deixa eu tentar acessar o chat. Eu não estou conseguindo, não sei por que acessar o chat. Cadê? Ah, agora eu vou conseguir. Consegui. A Samanta, professora, uma dúvida. Embora a competência seja do STF e do STJ, a peça é dirigida ao tribunal de origem, você pode me responder, como é na apelação? A gente endereça o tribunal de origem, o juiz de origem, na apelação? Ou você já dá entrada direto no tribunal? Como é na apelação? Vamos relembrar. Hoje foi prolatada uma sentença. Eu vou apelar. Eu dou entrada para quem? Direto no tribunal ou eu apresento para o tribunal, para o juiz de origem? O juiz de origem. Se você apresenta, você vai tomar, é o mesmo procedimento da apelação, entendeu?
Então, você apresenta. Entendeu? Então, continuando, tá? O recurso ordinário constitucional, ele vai ter o procedimento similar à apelação, mas ele é um recurso. Por que que ele tem outro nome? Porque ele tem uma diferenciação nele. Qual é a diferenciação nele? Ajudar os impetrantes. Quando eu uso essa terminologia, não esqueçam, por favor, nós vamos ter essa terminologia para impetrantes. Quem são os impetrantes? Quem são os impetrantes? Quem promove a ação constitucional. Quem é que promove a ação constitucional? Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ou seja, são as ações de porte constitucional. São as ações que vocês veem com o professor de direito constitucional logo de cara, que ele vai dizer assim, olha, a competência do Supremo Tribunal Federal tem os mandados de segurança, mas não significa dizer que é só lá. Então, o mandado de segurança depende da autoridade para eu saber onde eu vou dar entrada. Então, é perante o delegado de polícia. Onde é que vocês acham que eu devo dar entrada? Perante o juiz de primeira instância, porque quantos delegados de polícia eu tenho? Milhares. Agora, eu vou impetrar um mandado de segurança cuja autoridade coatora é Sua Excelência um desembargador. O desembargador não é equiparado ao governador, então é direto no Tribunal de Justiça do Estado. Aí, se eu perder contra ele, eu tenho um recurso mais fácil para dar entrada no STJ, o recurso ordinário. Agora, se ele perder, o Estado, para ele é um recurso mais difícil, especial, extraordinário. Então, vejam a competência recursal. A competência recursal ordinária, a fundamentação é livre, porque é igual uma apelação. Por isso a pergunta da Samanta, e eu respondi com muita tranquilidade. Como é que eu vou saber o procedimento do recurso ordinário? É ler a apelação. Só que ao invés de eu dar entrada para o TJE, eu vou dar entrada no STJ, com os mesmos requisitos. Entenderam? Tá? Então, a fundamentação é livre, como se fosse uma apelação. Eu posso discutir tudo. O efeito devolutivo é amplo, é irrestrito. Não tem exigência de repercussão geral, não tem exigência de pré-questionamento, não tem exigência de nada. Já o recurso especial, que é para o STJ, já é difícil. Nós já vimos isso. Eu tenho que pré-questionar, eu tenho fundamentação vinculada, eu tenho fundamentação restrita. Ele só não exige uma coisa, qual é? Repercussão geral. Onde é que exige, professora, a repercussão geral? Já vimos, somente no recurso extraordinário. Só o recurso extraordinário nos exige, nos promove, nos imputa, nos atribui um ônus a mais, porque é o último tribunal do país, ele não pode estar sobrecarregado, ele não pode estar inchado. Então, o legislador criou que filtro? O filtro da repercussão geral. Então, o que é a repercussão geral? Um filtro de admissibilidade só de um recurso extraordinário. Entenderam? Então, o que é a repercussão geral? É um filtro de admissibilidade do recurso extraordinário. Professor, eu estou no estágio lá na Justiça do Trabalho e eu vi que o recurso de revista tem um filtro. Como é o nome do filtro do recurso de revista na Justiça do Trabalho que vai para o TST? Alguém sabe o nome? Transcendência. Então, vocês vão estudar no processo do trabalho, para chegar ao TST, eu tenho que apresentar um filtro, transcendência. Por quê? Porque senão ia ser um tribunal que ia viver sobrecarregado. Então, a criação desses filtros é para se ter o quê? Uma justiça de qualidade, não de quantidade. Então, eu tenho que demonstrar com a repercussão geral que tem uma repercussão econômica para a sociedade, porque o STF não tem que ficar julgando briga de vizinho. O STF pode discutir o direito de vizinhança, a tese do direito, mas não deve ficar discutindo a briga do João versus Pedro, briga de vizinho. Entenderam a diferença? O STF não deve ficar julgando a batida e o acidente de carro, mas o STF pode julgar qual é a proporção, por exemplo, de juros. Porque os juros não são só para aqueles que estão por fato, é para todo o Brasil, para a gente saber como interpreta. Para a gente saber como interpreta, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, um IPCAE, que é um índice
vinculado às questões de atualização da Justiça do Trabalho. Aí nós vamos ter o tribunal debruçado sobre isso. Não só o Tribunal Superior do Trabalho, mas o Supremo Tribunal Federal, que aí é para todo mundo. Então, repercute para a sociedade. Tá? Então, essa é a função do recurso extraordinário. E o recurso especial para promover a interpretação de leis federais. Então, ele é o grande tribunal guarda-chuva para irradiar a interpretação para todo mundo. E o STF é o grande guarda-chuva para irradiar a interpretação para todos nós da Constituição. Então, um é para a Constituição e o outro são as leis federais. O recurso ordinário constitucional não tem esse papel. Como eu disse para vocês, ele só ocorre nas ações constitucionais quando o autor perde, que não se chama autor nas ações constitucionais de mandado de segurança, habeas data, habeas corpus. Aí eu já coloquei o habeas corpus, viram? Não esqueci mais dele, mesmo ele sendo competência penal, porque a terminologia é igual para todas as ações constitucionais. Impetrante, que é a mesma coisa que o autor, que impetra a ação constitucional, e impetrado ou autoridade coatora é quem exercitou um ato em desconformidade com o padrão do que seja para o mandado de segurança o direito líquido e certo, para o habeas corpus do direito de ir e vir. Vejam, por isso que eles são ações constitucionais, porque eles têm um direito especial. O que é que eu quero tutelar com o habeas corpus? O direito de ir e vir. O que é que eu quero tutelar com o mandado de segurança? Então, não é uma ação qualquer. Por isso que ela tem uma terminologia apropriada, por isso que ela tem uma competência apropriada, por isso que ela desperta recurso ordinário constitucional. Tudo bem? E o recurso ordinário constitucional, volto a repetir, ele é similar à apelação. Inclusive, essa foi uma questão de procurador da República, do concurso. Na prova de marcar, colocaram assim: o recurso ordinário constitucional equivale a que recurso? Aí, A, agravo de instrumento, B, agravo retido, C, agravo interno, D, recurso especial, E, apelação. Apelação. Ele é igualzinho à apelação, só é em tribunal diferente. Tudo bem? Continuando, queria mencionar para vocês uma peculiaridade do recurso ordinário constitucional. Quando nós temos uma parte que é Estado estrangeiro, por exemplo, Itália, França, Alemanha, ou um organismo internacional, pode ser, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, quando a gente tem um organismo internacional de um lado, e o município ou pessoa residente domiciliada no país, essa causa, pasmem, fiquem pasmos aí, surpresos, ela começa na primeira instância. Fulano de tal, tá? Versus e vinculado a um Estado estrangeiro. Começa perante o juiz federal. Tanto é que o concurso de juiz federal tem uma dinâmica e um aporte muito forte de direito internacional por conta disso, porque os juízes federais, em primeira instância, eles se deparam com causas em que parte eu tenho um Estado estrangeiro. Bom, mas e a sentença prolatada? O recurso é para quem? Ah, professor, o recurso é sentença e apelação. Então é para o Tribunal Regional Federal. Não. É a grande pegadinha de concurso público. O recurso é recurso ordinário. É para o STJ. Vocês não podem esquecer isso. É o único caso que de sentença não cabe apelação, cabe recurso ordinário constitucional. Por que que deslocou, deu salto para o STJ? Porque a gente está lidando com o Estado estrangeiro. Percebam, é um valor, é algo atípico. Eu estou lidando com organismos internacionais, eu estou lidando com estados estrangeiros. Despertou o juiz federal porque está vinculado a uma pessoa que está residindo ou domiciliada no Brasil. Mas só que a outra parte, e a causa está vinculada a quê? A um organismo internacional, a um Estado estrangeiro. Aí sai da primeira instância do juiz federal, e repito, pula para o STJ com recurso ordinário constitucional. Onde está isso, professor? Está no CPC?
Não, Constituição Federal. Constituição da República. Então, é uma pegadinha. Começa na primeira, mas pula para o STJ para discutir soberania, para discutir questões do Estado brasileiro. Tudo bem? Então, não esqueçam disso. Por quê? Por isso que eu coloquei aqui grande para vocês. Peculiaridade, é uma exceção da exceção. Bom, agora nós vamos passar, já vimos então o modelão, já vimos competências originárias, já vimos competência de caminho, que eu vou voltar. Agora a gente vai ver quando é que eu tenho recurso especial no STJ repetitivo e no Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário repetitivo. Vamos lá. A pergunta da Samantha ainda há pouco foi maravilhosa e me ajuda. Para quem que eu apresento o recurso especial e o recurso extraordinário? Nós já vimos. O recurso ordinário é igual à apelação. Ele eu já matei. Então, eu apresento no tribunal de origem? Sim, pergunta da Samantha. Para quem eu apresento o recurso especial extraordinário? Também no tribunal de origem. Para quem? Para o presidente ou vice. Aqui. Então, eu vou apresentar para o presidente ou o vice. Está aqui. Ok? Então, vou apresentar quem é hoje? O presidente. Eu vou apresentar para a doutora Célia, que é a nossa presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Por que para presidente ou vice? Eu já falei em vários encontros para vocês, porque depende do regimento interno. Eles dividem trabalho. Então, isso é só uma organização interna do tribunal. Via de regra, recurso extraordinário é para o presidente e recurso especial para o vice. Mas isso não tem lógica, tá? Porque às vezes fica tudo com o vice. Então, depende do acerto deles e do regimento interno, que pode mudar amanhã, tá? Aí, eu apresentei o recurso especial e o recurso extraordinário aqui no TJE. Se negar seguimento, olha a possibilidade, ou seja, não vai ser mandado para Brasília. Aí cabe que recurso? Claro, o presidente ou vice pode estar errado. Cabe que recurso? Está aí na tela. Agravo de instrumento em sede de recurso especial extraordinário. Então, trancou na origem recurso especial extraordinário, cabe que recurso? Agravo de instrumento. Professora, esse agravo de instrumento, qual é o prazo? 15 dias. Tem contrarrazões? Sim. Qual é o prazo? Tem que ter contraditório? 15 dias. É para discutir o que esse agravo de instrumento? O acerto ou o desacerto do presidente ou do vice ter trancado. O que é que eles discutem sempre nesses trancamentos? Que não cabe recurso especial porque se trata de reexame de fatos e provas. Tudo que eu comentei para vocês. Não cabe recurso extraordinário porque a violação à Constituição não é expressa. Lembram que eu disse para vocês que a violação tem que ser direta, tem que ser frontal, tem que ser explícita, não pode discutir fato, eu tenho que discutir o direito, a fundamentação é vinculada, eu tenho que discutir tese jurídica, eu não vou ficar discutindo a briga do vizinho se entrou no meu terreno, tá? Então, eu tenho que demonstrar o que mais? Repercussão geral. Para que recurso? Recurso extraordinário. Eu tenho que demonstrar tudo que a gente já discutiu de um juízo de admissibilidade. Não só o juízo de admissibilidade genérico, que é para qualquer recurso, como tempestividade, pagar custas, legitimidade, eu tenho que ser legítimo para recorrer. Tudo isso é para qualquer recurso. Além disso, por recurso especial extraordinário, eu tenho os chamados pressupostos específicos. Para o recurso extraordinário, qual é o pressuposto específico mais grave? A repercussão geral, que está no nosso sistema desde a reforma constitucional, desde a emenda constitucional 45 de 2004. Então, já está há um bom tempo. Se vocês abrirem o site do Supremo Tribunal Federal, tem lá temas de repercussão geral, ou seja, o que eu consigo levar para o Supremo Tribunal Federal. E para o STJ?
temas de relevância de repetitivo, que é o que a gente está discutindo. Como viram que a experiência do repetitivo deu certo para o Superior Tribunal de Justiça, um novo Código de Processo Civil também levou a experiência dos processos repetitivos para o STF. O que é, na essência, o repetitivo? Para quê? Para que as causas idênticas sejam julgadas da mesma maneira. É um filtro. Então, eu tenho 100 mil processos iguais, todos vão para recurso especial. Então, eu vou ter 100 mil recursos especiais, porque eu tenho 100 mil ações iguais. Algumas já estão no TJE, algumas já estão no STJ com recurso especial, algumas estão começando com juízes de primeira instância. O que é que o presidente ou vice é obrigado a fazer quando recebe um recurso especial desse porte, que está indicando que vocês, como advogados e advogadas, vão sinalizar que é uma causa repetitiva. Aí ele tem que fazer aqui, olhem lá em vermelho, olhem lá em laranja. Ele vai ter que sobrestar. O que é sobrestar? Suspender. E selecionar 1, 2 iguais, recheados de argumentos. E ele manda 100 mil para o STJ e para o STF, se for recurso especial para o STJ, se for recurso extraordinário para o STF, ou ele pega 2, 3 só processos e manda esses para ser julgado nesses. Que é a lógica de gestão de problema. Pegar 2, 3 que vão ser denominados os representativos, os que representam todos os outros 100 mil. Então, vou repetir. Qual é a lógica do recurso especial repetitivo e do recurso extraordinário repetitivo? Quando bate no presidente ou no vice, que ele que faz o juízo de admissibilidade, ele pode de cara fazer o quê? Qual é a primeira coisa aqui? Negar seguimento. Se ele negar seguimento, o que é que eu faço, professora? Como advogada, eu ingresso com agravo de instrumento em sede de especial extraordinário. Tá? Para quem? Direto, tá? Para o presidente e vice, para ele encaminhar para Brasília. Aí ele não pode mais trancar, porque é agravo de instrumento. Aí ele manda, Brasília vai ver se ele errou ou acertou. Essa é a primeira possibilidade. Mas não. Ele vai sobrestar. Sobrestar por quê? Porque ele analisou que essa demanda de consumidor, não tem só da consumidora Gisele. Tem da consumidora Maria Luísa, tem da consumidora Samanta, tem do consumidor Pedro Lucas, tem do consumidor Carlos, tem da consumidora Canandra. Olhem só, tem 100 mil ações. 100 mil. E ele já viu que na mão dele tem 5 recursos iguais. 5 recursos especiais e 5 recursos extraordinários. O que é que ele faz? Ele pinça, ele pega 2, 3. Professora, como ele escolhe 2, 3 recursos diante de um mundo? Os mais bem fundamentados, os mais criativos, os mais argumentados, os que estão com todos os argumentos bem fundamentados. Aí eles escolhem, isso é até alvo de crítica por alguns doutrinadores, porque dizem que, lamentavelmente, a escolha dos presidentes e dos vice-presidentes dos tribunais, via de regra, é em que recursos? Que recursos de grandes escritórios de advocacia. Que isso poderia gerar um monopólio da advocacia, enfim, dos grandes escritórios, blá, 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 blá. Não deixa de ter um fundo de verdade, lamentavelmente. Por quê? Porque os grandes escritórios têm uma máquina muito mais confortável, às vezes, de acesso. E hoje, com a tecnologia, a gente sabe que grandes escritórios de advocacia têm partido para as chamadas startups, Lotex, ou seja, têm buscado na tecnologia programas, software, tudo que facilite que ele consiga rastrear no Brasil inteiro as decisões.
Então, realmente, hoje, o poder econômico, dentro da visão de corporações econômicas, isso se torna mais confortável. Por quê? Porque eles têm condições de ter um gatilho melhor por conta da estrutura dos escritórios. Isso é até muito complicado quando a gente está lidando com um órgão público, porque para a gente tem que ter orçamento, então a gente também pode ficar em uma desvantagem com os escritórios particulares de advocacia. Isso é um assunto bem delicado. Hoje, qual é a visão de direito e tecnologia? A gente sabe que a startup, hoje você tem as fintechs, você tem as questões de lawtech, então a tecnologia é empregada no direito. E esse padrão se chama o quê? Jurimetria. O que é a jurimetria? É essa possibilidade de ir lá e ter toda uma visualização do que tem acontecido na jurisprudência do Brasil inteiro e ser a base que nós já estudamos do recurso especial, a base da divergência jurisprudencial com essas estruturas dentro da visão de direito e tecnologia. Então, realmente, isso facilita o acesso. E esses recursos que estão mais bem representados e mais bem fundamentados deverão ser os escolhidos pelo presidente e vice para gerarem o sobrestamento, a suspensão de todos os outros processos, são selecionados, olha o que eu disse, esses recursos, e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e ou Superior Tribunal de Justiça. Então, o Brasil passou a adotar que padrão? Um julgamento por amostragem, onde nós temos causa piloto, em função de que o fenômeno da litigância repetitiva. E isso é para quê? Porque uma vez julgados esses 2, 3, que são os recursos especiais e ou extraordinários, representativos da categoria, para haver a formação de quê? Precedentes. E o precedente é voltado a quê? A todos os outros processos que estão sobrestados, suspensos, para eles vai irradiar a ratio decidente do Supremo Tribunal Federal e ou do STJ, dentro dessa visão precedentalista, e vai ter caracterização erga omnes, contra tudo e todos. Então, todos os perfis atuais e ou futuros de identidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ, se trabalha com o microsistema de processos repetitivos. Então, percebam, o que é o microsistema de processos repetitivos? O julgamento de casos repetitivos que ocorrerá em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, é a sigla classe que está nos tribunais superiores, e o RESP, REP, assim que vocês vão ver as classes. O que é o REST-REP? Recurso especial repetitivo. O que é o REST-REP? Recurso extraordinário repetitivo. Professora, qual é a diferença para o IRDR e para o recurso especial extraordinário repetitivo? Porque o IRDR ocorre dentro dos TJEs, TRFs, TRTs para jurisdição trabalhista. E o recurso extraordinário e recurso especial repetitivos, recurso especial STJ e recurso extraordinário STF. Viram a diferença de tribunais? Então, o incidente de resolução de demanda repetitiva está para a mesma razão de existir do recurso extraordinário especial repetitivo. Então, professora, me diga como é um IRDR. A senhora já fez? Já. No Tribunal Regional do Trabalho. Como? Eu tinha mais de 300 processos que eu sabia que estavam pulando no Tribunal Regional do Trabalho, e cada um podendo ser decidido de uma maneira. Todos eles idênticos, todos eles repetitivos.
com a petição de IRDR encaminhada ao presidente do tribunal, o presidente do tribunal mandou instaurar um incidente de resolução de demanda repetitiva para o pleno decidir. Decidir como? Ouvindo os envolvidos, ouvindo amicus curiae, qualquer um poderia lá meter a cara com um amicus curiae, ouvindo a sociedade. Por quê? Porque era uma demanda que se repetia para muitos e era importante para muitos. Aí, de posse disso, ele pegou a petição do Ministério Público do Trabalho, poderia ser de um advogado, de um de vocês, o IRDR, provocando o tribunal, e aí ele vai ouvir na sustentação oral e vai decidir a tese. E a tese servirá. Subiram os 300, 400 processos? Não. Ficaram o quê? Sobrestados. Onde eles estavam? Ah, tinha um lá em Marabá, tinha um lá em Paraupebas, tinha um em Belém, tinha um já no tribunal, para tudo, com o IRDR. Para tudo, tudo, onde estiver. Julga o IRDR para saber a tese de direito. O IRDR passou a ser o quê? A causa piloto, a pilot case. Esse termo é estrangeiro. Nós adotamos de common law, sistema de precedentes. Assim que é na Suprema Corte Americana. Julga o case e o case serve para todo mundo. Serve para todos os processos atuais. Serve para todos os processos futuros. A visão é prospectiva, é para frente. É um tribunal que olha para o futuro, atual e futuro. Ele não está preocupado para trás, com o passado. Passado passou, passado passou. Tá? Então, a pilot case, a causa piloto, está lá na petição do incidente de resolução de demandas repetitivas. Olhem lá, suspendeu tudo, já é a causa selecionada e eles decidem qual é a tese. Igual no recurso especial extraordinário e repetitivo, vão 2, 3, às vezes 4, quando a causa é complexa. Para tudo aqui. Param quantos aqui? 200 mil? 100 mil? 50 mil? 10 mil? 5 mil? Não interessa a quantidade. O que interessa é que há processo repetitivo idêntico. E que para o futuro, vou demonstrar a relevância, podem ter 1 milhão, 2 milhões. Imaginem causas de servidor público. Imaginem quem são aqui os litigantes repetitivos. Vocês querem ver a lista dos litigantes repetitivos? Basta abrir no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Foi feita já a lista para o Pará. É o órgão de previdência do Estado. Por quê? Porque são os aposentados discutindo as mesmas coisas. São os servidores públicos, estão discutindo as mesmas coisas. São os militares, estão discutindo as mesmas coisas. São os consumidores de água, luz, telefonia celular. Somos todos nós que temos esses problemas todo dia. Ou ninguém teve nenhum problema de celular, de luz na sua casa, de internet. Claro que teve. E perante aquele gigante, que é forte, por quê? Porque ele é o gigante, ele é quem tem a máquina, é o Estado, é uma concessionária de serviço público. Eu tenho que proteger. Proteger quem? Nós, que somos a parte fraca. Tá? Tem até os termos no estrangeiro, né? Quem é o forte? É o repeat player, aquele que repete a demanda. Ele vive repetindo, ele vive jogando no judiciário. Ele sabe que no jogo tem hora que ele ganha e tem hora que ele perde. Mas ele não perde dinheiro. Então, ele preferiu o sistema assim. Quando o sistema começa a entrar em sintonia e ele dá uma decisão para todo mundo, aí incomoda. Porque aí, se ele perder, ele perde todas. Ele perde 500 mil, 1 milhão. E as causas que ainda nem existem, ele já perdeu. Porque aí o precedente não muda. Entenderam agora qual é a ideia do Brasil? Para a gente poder matar processo na raiz.
Então, eu sou juíza de Paraupebas. Entra hoje uma demanda da Isabelle contra, vamos colocar aqui um exemplo hipotético. Não vamos colocar aqui, então, vamos colocar lá na Bahia. Então, a Isabelle está morando na Bahia e eu sou juíza na Bahia, tá? Juíza do Estado. Aí a Isabelle entra lá com uma demanda contra a Coelba. Quem é a Coelba? É a concessionária de energia elétrica da Bahia. Ou ela está morando em São Paulo, eu sou juíza em São Paulo, e ela entra contra a Enel, que é a energia elétrica de São Paulo. Aí ela entrou em São Paulo, foi para minha mão e eu digo, eu juíza, não tem tribunal, não tem ninguém, já tem um precedente. Aí eu juíza olho e digo assim, que é que eu vou desenvolver essa causa? Isso já foi julgado pelo meu tribunal, isso já foi julgado pelo STJ, isso já foi julgado pelo STF. Eu caneto na hora. Eu nem desenvolvo mais a relação jurídica processual, porque já tem um precedente. O que precede, o que vem antes, porque já determinou a interpretação, já compreendeu a questão de direito. Entenderam qual é a função, o papel funcionalista no sistema do precedente? Agora, é risco? Claro que tudo é risco. Qual é o grande risco aí? E se o STJ e o STF nos ofertam um precedente equivocado? Nós vamos ter 500 mil, 1 milhão de pessoas sofrendo um precedente equivocado. Ah, professora, então não vai mais poder nunca mais na vida mudar. Claro que pode, o direito é dinâmico. Se nós tivermos algo diferenciado, nós vamos estudar nosso último encontro na quarta, que é o chamado distinguishing. Se eu tiver uma prova diferenciada, algo novo, algo que mude a interpretação, eu vou, bato na porta do judiciário e caio do precedente. Agora, claro, isso não é fácil. Aí vai do bom advogado, da boa advogada, do bom advogado público e da boa advogada pública. Vai do Ministério Público, ou seja, todos nós caminharmos para a criatividade, quando houver necessidade da derrubada, da cassação, da revogação, que é o termo técnico de um precedente. Então, entenderam a litigância repetitiva? A litigância repetitiva, eu vou colocar aqui o termo em inglês, tá? É porque nós temos os chamados repeat players, que são aqueles jogadores costumeiros, contumazes, aqueles que estão sempre no judiciário. Quem é? Órgão público, tá? Melhor dizendo, ente público, vamos falar correto, concessionários de serviços públicos e empresas vinculadas a consumo. Isso é a dor de cabeça hoje, Brasil inteiro é consumidor. Lembrem-se, tá? Bancos. Quem nunca teve problema com banco? Ah, o problema é só meu, da Gisele? O problema é da Gisele, do João, do Pedro, da Antônia, da Maria. Ou seja, são 500 mil pessoas, 1 milhão, 2 milhões. Pensem, com hospitais. Tá? Então, é a nossa vida, com escolas. E vai embora, tá, gente? É imenso o assunto. Então, se criou no Brasil um microsistema de processos repetitivos, cuja função lá na base, qual é? Decidir os problemas de processos repetitivos nos tribunais. Olha, eu botei errado aqui, ficou THE, TJE. TJE, TRTs e TRFs, com incidente e resolução de demandas repetitivas, e em outro nome, recurso especial extraordinário repetitivo com o STF e o STJ. Olhem lá. Aqui, intuitivamente para vocês. Tá? Decisão de suspensão, diz que está afetado, decide a tese e decide sobre o recurso afetado. E decidiu, a tese e o recurso afetado vai irradiar para todos os outros que estão suspensos. Decide a vida de todo mundo. O primeiro caso repetitivo no STJ julgou nada menos que mais de 100 mil processos. Gente, 100 mil processos. Imaginem. Por quê? Porque era uma demanda que discutia umas ações de telefonia. E qual era, professora, a questão de direito? Se tinha ou não tinha direito adquirido às ações. Olhem lá,
a situação limite. Tese jurídica. Se naquele caso concreto de cada contrato, de cada consumidor que tinha aquelas ações de telefonia, que hoje ninguém tem, não vale para nada, a gente compra o chip, mas naquela época era acionário de telefonia, você comprava ações de telefonia. Quando começou a quebrar o sistema, né, da telefonia, gerou esse passivo, esse problema, essa circunstância, tá, das ações. Aí o STJ, que é quem define o direito federal, tinha que dizer se tinha direito adquirido ou não tinha direito adquirido. Ponto. Quem tinha direito adquirido ia ter uma indenização. Se não tivesse direito adquirido, não ia ter indenização. Bastava dizer a tese. Quer que o STJ disse? Tem direito adquirido. Aí eu tinha que ver em cada processo se aquela pessoa apresentou a prova, qual era a tese jurídica já afirmada. Tem direito adquirido, então tem direito à indenização. Aqui apresentou a prova, tem direito adquirido. Aqui não apresentou a prova, e aventura de justiça, não tem direito à indenização. Entenderam? Mas a tese jurídica já está afirmada, o precedente já estava afirmado. Então, essa é a ideia. Aqui para vocês, 1036 do CPC diz: o presidente ou vice seleciona 2 ou mais recursos, suspende todos os pendentes. Se no STJ entender que não é caso, que o presidente errou, a presidência aqui errou, ou a vice-presidência errou, aí tira a suspensão, porque quem é que pode mais? Se o presidente daqui, ou a presidente daqui, que no caso hoje nós estamos com a presidência, a doutora Célia, se entender que errou aqui, aí óbvio que retira a suspensão. Se tiver certa, continua lá no STJ, STF. É difícil errar, tá? E olhem aqui, qual é a ideia da tese firmada? A tese firmada pelo STJ, STF no repetitivo é para ser aplicada em todos os processos pendentes, para os que ainda nem existem, para os futuros, e que quem descumprir cabe que sucedâneo recursal, reclamação direto no STF e no STJ. Entenderam a ideia? Então, a ideia do precedente é, firmou a tese, então aplica para os processos pendentes, aplica para os que ainda nem existem, para os futuros, e quem descumprir cabe que incidente, reclamação. Porque existe hoje no Brasil, vou negritar aqui para vocês não podem esquecer, pelo artigo 927, pelo artigo 932, e em toda passagem do próprio Código, o dever de uniformização de jurisprudência. A jurisprudência tem que estar assente, pacífica, para me gerar estabilidade, para gerar isonomia, para gerar segurança jurídica. Quais são os valores? Para estabilidade das relações jurídicas, segurança jurídica e isonomia. É esse que é o ideário. Aí, olhem lá, o que eu quero fazer com vocês aqui, que eu acho importantíssimo, tá? Vamos lá? Brincar com todos os caminhos recursais que nós já fizemos. Todos. Sentença cabe que recurso? Apelação. Se a apelação não for julgada unânime, quantos devem julgar a apelação? Número par ou ímpar? No TJE. Apelação é no TJE. Vamos lá, isso aqui é para fechar todos os caminhos recursais. Apelação no TJE ou no Tribunal Regional Federal. Quantos desembargadores devem julgar? Número par ou ímpar? Número ímpar. Número ímpar, tá? Vou melhorar aqui para vocês olharem. Número ímpar aqui para julgar a apelação. Então, vai ser 3-0 ou 2-1. Se for 2-1, o julgamento é não unânime. Aí tem que ser rejulgado, reavaliado. É o que determina aqui artigo 932. Então, vai ser
rejulgado novamente na outra sessão. Então, repito, sentença, eu entro com que recurso? Apelação. Apelação eu tenho que ter quantos desembargadores? Número ímpar, no mínimo 3. O quórum, o score de julgamento, ou vai ser 2-1, ou vai ser 3-0. Tudo bem? Se for 2-1, é não unânime. Aí é julgado na próxima sessão de novo. Porque teve um voto vencido. Teve um voto vencido. Desse julgamento, que pode não dar em nada, tá? Aí cabem que recursos? Especial para o STJ, extraordinário para o STF. Julgado o STJ, julga o STF, porque é na escadinha. Aí, dos julgamentos, qual é o último recurso do sistema? Embargos de divergência. Por que existem embargos de divergência, professora, no STF e no STJ? Vamos colocar aqui. Onde é que existem embargos de divergência? Então, vamos sedimentar. O que são os embargos de divergência? É o último recurso após o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário. No STJ, os embargos de divergência são depois do recurso especial. Para que ele serve? Para definir a jurisprudência. O nome já está dizendo embargos de divergência. Quando há divergência. Recurso extraordinário, julgado. Teve divergência entre turmas. Qual é o recurso? Embargos de divergência no Supremo Tribunal Federal para acabar com a divergência. Então, vejam, os embargos de divergência são para quê? Para que entre as turmas do STJ, entre as turmas do STF, não existam divergências. Para que nós, como cidadãs, a gente saiba o que pensa o Supremo Tribunal Federal e o que pensa o STJ. Já imaginaram eu vir para uma aula para vocês e dizer assim, olha, a primeira turma do STF entende assado, a segunda turma do STF na mesma matéria entende cozido, a terceira entende frito. Eu estou brincando com alimentação para vocês entenderem que eu posso ter 3, 4 teses diferentes dentro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a primeira turma decide um jeito, a segunda turma decide outro, a terceira decide. Não tem como. E se mudar, porque um está de férias, o outro está de licença, muda a tese. Vocês acreditam que isso seja segurança jurídica? Que o Estado democrático de direito possa suportar isso? É a pergunta que eu faço para vocês. Claro que não. Então, qual é a ideia? Se julgou o recurso extraordinário naquela turma, vamos supor, meu recurso extraordinário como advogada foi dado entrada e foi distribuído para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E quando a primeira turma vai julgar, ela julga diferente da segunda turma, julga diferente da terceira turma. Aí vem a pergunta. Isso no STJ ou no STF, tá? Tanto faz o meu exemplo. Qual é o recurso depois? Porque houve uma divergência, que a gente diz, intramuros. Houve uma divergência interna corporis. Houve uma divergência interna no mesmo tribunal. Isso não é salutar, não é saudável, não é sadio. Então, o sistema criou o último recurso. Qual é o último recurso? Opor embargos de divergência para que sane a divergência que existe dentro do STF e do STJ. Qual é o prazo? 15 dias. Tem preparo, o efeito devolutivo é integral, cabe sustentação oral. Então, é um recurso legal, ele é amplo para a divergência. Eu vou poder discutir com muita tranquilidade essa
divergência. E como é a competência? Pode ser para a sessão e pode ser para a corte especial, para julgar. Olhem que interessante. Então, é um problema que foi lá nas turmas. Aí, quem é que vai julgar os embargos de divergência? Uma composição maior. Então, vamos supor, aqui hoje a turma éramos eu, Pedro e Luísa. Formamos uma turma. 3 ministros, tá? Para a gente entender. Formamos uma turma. Repito, Gisele, Pedro e Luísa. Tudo bem? Decidimos. Só que a nossa decisão difere da outra turma. A outra turma, quem são? Carlos, Canandra e Samanta. Então, a nossa turma, eu, Lu e Pedro, decidimos diferente do que decide a outra turma. Quem é a outra turma? Canandra, Carlos e Samanta. Então, houve uma guerra aí nas decisões. Divergência. Bom, entre turmas, quem é que vai decidir os embargos de divergência? Está aí na tela, a sessão. Agora, se for uma turma grandona, de sessões diferentes, aí é a corte especial, que é a composição maior do STJ. O STF não é complicado, porque são só 11 ministros. Então, a divisão dele é turma e pleno. É mais fácil. Mas no STJ é essa divisão, tá? É mais enrolada, porque são 33. Então, eu tenho no STJ turma, eu tenho sessão e eu tenho corte especial. Como é que eu vou saber isso, professora? Vamos anotar aqui, embaixo. Vou anotar aqui para vocês. Com letra garrafal aqui, que nós já falamos várias vezes. Como é que eu vou saber isso? Regimento interno do STF e STJ, para saber as divisões. Então, existe uma divisão menor, turmária, existe uma divisão média, sessão, e existe a divisão maior, corte especial. Que não é divisão, né? Já é praticamente a cheia. Como é no STF? Menor turma e depois plenário, o pleno. Tribunais menores, divisão mais fácil. Tribunais maiores, imaginem São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com mais de 400 desembargadores. São, eu acho que 3 ou 4 prédios só de desembargadores. Aí eles são hiperdivididos, super especializados, tá? Segundo exemplo, vamos lá na brincadeira recursal, são vários caminhos recursais. Sentença cabe que recurso? Apelação. Apelação aqui eu vou colocar para vocês, já não é mais divergente, é unânime. Aí cabe o quê? Se for o caso, ED, que nós já estudamos. Aí o ED eu pré-questiono a matéria para levar para quem? Recurso especial, recurso extraordinário. E se tiver divergência, embargo de divergência. Este é o caminho natural. Via de regra, na apelação à turma. Turma, Gisele, Luísa, Pedro. 3-0. Relatora Gisele. Pedro me acompanha, Luísa me acompanha. Via de regra é esse. No 3-0. Aí, apelação unânime, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência. Vamos continuar. Sentença. Ingressei com que recurso? Apelação. Apelação não foi conhecida pelo desembargador relator monocraticamente. Qual é o recurso que cabe? Quando é monocrático, quando é ele sozinho, o desembargador. Agravo interno. Depois do julgamento do agravo interno, vou para Brasília. Recurso especial, extraordinário. Se tiver divergência, embargos de divergência. Isso que a gente já estudou tudinho. Quarto exemplo, sentença. Cabe que recurso? Apelação. Mas a apelação não foi conhecida pela turma.
foi para a sessão de julgamento, e na sessão de julgamento a turma, o órgão colegiado, os 3 desembargadores não conheceram, disseram, olha, não vamos conhecer. Aí, cabe mais algum recurso no TJE? Não. Aí nós vamos discutir em Brasília. Outro caminho, sentença, recurso, apelação, ED para pré-questionar. Recurso especial extraordinário eu apresento para quem? Sempre. Presidência aqui do TJE, vice-presidência. E ele pega, ou ela pega e tranca. Não conheço. Aí cabe agravo de instrumento para o STF e o STJ para destrancar o recurso. Viram? Eu fui fazendo regrinhas de bolso dos caminhos para vocês não errarem, para tentar ajudar. Decisão interlocutória. Agora a gente já não tem mais sentença. Decisão interlocutória. Se ela for agravável, cabe que recurso? Agravo de instrumento direto para o tribunal. Do julgamento do agravo de instrumento, cabem que recursos? Especial e extraordinário, e, se for o caso, embargos de divergência. Porque aí eu esgotei o tribunal, eu vou para Brasília. Mandado de segurança, olha o que a gente estudou. Direto no TJE, porque a autoridade é o governador do estado do Pará. E eu, impetrante autora, perdi. Qual é o recurso que cabe? Recurso ordinário constitucional. Mandado de segurança direto no TJE, no meu exemplo aqui, porque, de novo, a autoridade é Sua Excelência o governador do estado do Pará. Se quem perde é o governador com o ente público, aí eu vou para Brasília com que recursos? Viram como o sistema é diferente aqui, a pegadinha de concurso público? Aí é recurso especial extraordinário. E quem não é recurso, para vocês não errarem, a remessa de ofício, que é uma prerrogativa da Fazenda Pública, a reclamação que cabe por respeito aos precedentes, em qualquer tribunal que forme precedente. Se o precedente desrespeitado é do TJE, reclamação no TJE. Se o precedente desrespeitado é do STJ, reclamação no STJ. Se o precedente desrespeitado é do STF, reclamação no STF. Se o precedente desrespeitado é no TST, reclamação no TST. Se o precedente desrespeitado é do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Correicional, que figura é essa de sucedâneo recursal? Existe o chamado corregedor. Quem é o corregedor? É quem vai fiscalizar, observar a regularidade dos atos praticados pelos colegas juízes. Tem que ser de hierarquia superior, que é um desembargador. E esse desembargador corregedor é uma função administrativa, vai receber as correicionais dos advogados do Ministério Público, da Defensoria Pública, para apurar o ato imputado irregular que o juiz ou a juíza tenha feito. Então, por isso que existe a chamada medida instrumento correicional. Nós já estudamos lá em processo 1, e eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou Ministério Público. Eu tenho direito à intimação pessoal. Mas vamos supor, o juiz olha para mim e diz assim, doutora, eu não vou lhe dar intimação pessoal. Ele pode fazer isso? Está na lei? Não. Isso é caso para recurso ou é caso para correicional? Eu chego lá com o corregedor e digo, olha, aquele juiz ali não quer respeitar a minha prerrogativa, que eu tenho direito à intimação pessoal. Aí o corregedor chama o juiz e diz assim, ei, responde aqui, o que foi que aconteceu? Tu tens que respeitar a intimação pessoal. Então, são problemas entre advogado, juiz, problema de prerrogativas, tá? Passa isso pelo corregedor. Por isso a função dele é de corrigenda, de correção, tá? Corrigir o ato errado do juiz no procedimento. Ele procedeu
de modo errado. A fronteira, percebam, é muito tênue, é muito fina, próxima do recurso. Então, se vocês tiverem dúvida, o que eu, Gisele, recomendo como profissional, além mais aqui do que a professora falando, vocês ingressem com recurso. Não tenham medo, tá? Entre a correcional e o recurso, ingressem com recurso. Por isso tem muito mais recursos do que correcionais. Porque a correcional, ela é um instrumento fechado. É só para discutir lá com o corregedor. E se o tribunal entender que não era caso com o corregedor, eu já perdi o prazo do recurso. Então, não vamos perder prazo. Tá? Então, tem que ser uma coisa muito específica do juiz ter errado ali em um atozinho do processo que não cabe recurso. Tá? Porque se o ato cabe recurso, é recorrível. E, por último, o chamado pedido de reconsideração, que eu sempre brinco com os alunos, eu digo que é um juiz chorande, é um chorinho que a gente faz no processo, doutor, se reconsidere, é para provocar aqui o pedido de reconsideração, por isso que ele não é recurso. Que efeito? O efeito retratativo, para que ele se retrate, para que ele volte atrás. Essa é a função, o papel do pedido de reconsideração. Mas, como ele não tem prazo, o pedido de reconsideração, se eu tiver prazo de recurso, eu perco o prazo de recurso, se eu entrar com pedido de reconsideração. Por isso, a gente pode pedir o efeito retratativo dentro do recurso. Eu só faço pedido de reconsideração quando é irrecorrível. Quando é algo assim que eu digo, é algo que, vou até despertar o pedido de reconsideração. Mas cuidado com o prazo de recurso, porque ele não promove nada, tá? Ele não interrompe, não suspende o prazo do recurso. É um choro. Você vai com o juiz e tenta sensibilizar, mas não é recurso. Por isso que o nome é sucedâneo recursal. Bom, esses são os caminhos todos do que a gente estudou hoje. Quarta-feira, que é a nossa última aula, a gente vai fazer o quê? Nós vamos ver o precedente com esses termos, 926 e 927 do CPC, e vamos fechar com a estruturação da ação rescisória. Para que serve a ação rescisória no sistema? Porque eu falei para a Lu, eu estou preocupada, a rescisória até eu poderia deixar para o outro semestre, mas eu estou preocupada porque eu não sei se eu vou conseguir continuar com a turma de vocês. Foi a minha primeira opção, mas lamentavelmente a professora Estela foi bem gentil, mas me disse que tinham me alocado com outra turma, apesar do meu formulário, a minha primeira opção era o meu desejo continuar com a turminha do coração com vocês, e até porque a gente já vem caminhando, né, desde teoria geral do processo, então eu não sei o que a gente vai conseguir com a faculdade, eu também não quero, confesso a vocês, nenhum mal-estar com outro professor ou professora, parece que vai ser uma professora. Eu também estou bem triste, falei já com a Lu, com a Belle, não sei o que foi que aconteceu, mas eles me alocaram em outra opção. A minha primeira, porque o formulário é feito assim, eu não sei se vocês já viram, é primeira opção e segunda opção. A minha primeira opção sempre é vocês, desde o TGP eu tenho colocado. E eu sempre confirmo com a Lu, para não errar o ano, porque se errar, né, aí 10/2018. Aí esse ano veio a resposta ao meu formulário 10/2019. Aí eu até disse para a Lu, eu disse, Lu, aí ela disse, não, professora, não é a gente. Eu disse, então me alocaram em outra turma, tá? Aí eu fiquei também tristinha, vocês são uma turma de muito amor, de muito carinho, mas também vamos ver, né? Tem outros professores extremamente qualificados, queridos, e eu não vou abandonar vocês, o que vocês precisarem, mas eu espero, porque eu já pedi para a professora Estela, tá? Que veja internamente, não é a professora Estela que decide isso, é um grupo de professores lá que estão ajudando uma equipe na alocação de turmas, que é um dos trabalhos mais, que eles dizem, mais difíceis de conseguir organizar o semestre inteiro, ainda mais em pandemia.
Então, realmente, eu não sei quem foi o quê, eu acho que nem nos interessa. O que interessa é a gente tentar resolver da melhor forma. Então, eu estou tentando resolver, eu não parei, pedi para a professora Estela, e vamos ver se tem resposta. Mas esse é o quadro, estou sendo bem sincera e carinhosa com vocês. Mas eu pedi realmente a turma de vocês. Então, eu estou preocupada, então eu também quero deixar a rescisória, porque se vem outro professor ou professora, ele vai pegar execução. Aí vocês já vão ficar com a deficiência da rescisória. Então, para não ficar a deficiência, a gente termina, se Deus quiser, na quarta. Mas vamos tentar resolver, até porque esse semestre, esse PL2 é intervalar. Vocês só vão ter a disciplina, parece que para o PL3. Não é logo esse PL2, essa disciplina, tá? Então, vamos tentar resolver da melhor forma. E óbvio que eu vou estar sempre disponível para vocês em curso, alguma coisa. Acabei de, na pandemia, ajudar lá o Cadel, que me pediu um curso. Então, de repente, um tema, uma coisa, e temas atuais que a gente precisa enfrentar. Mas, com certeza, Beli, a gente tenta sim e vocês continuam sempre no meu coração. Uma turma maravilhosa, eu só tenho a agradecer. Nossa, esse meu semestre todo difícil, e vocês tiveram, assim, maior sensibilidade, carinho, amor, enfim. Isso é muito importante. Tá bom, meus caros? Então, quarta a gente continua. Só vejo aí com a Beli se 8, 8h30, o que é melhor para vocês. Eu não vou ter sessão, então tá mais tranquilo. Tá bom? Também, muito amor, muito, muito amor pela turma, tá? Se parar de falar, senão a gente chora. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, que a gente resolva da melhor forma. Um beijo, tá? Tudo de bom. Um beijo. Um beijo.